Caros amigos de Ideal Espírita, muita paz com o Mestre Jesus. Nosso tema de estudo e reflexão será tirado do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 9 e 10, onde nós iremos tratar sobre a caridade moral e a caridade material. Na primeira mensagem da irmã Rosália, ela vai nos relatar a sua experiência quando estava aqui encarnada e vai nos falar da sua experiência também no mundo espiritual. Na segunda mensagem, que é do Espírito Protetor, ditado na cidade de Lyon em 1860, ele vai nos trazer o conhecimento da caridade das suas mais diversas formas. Ele, Espírito, que vai sempre trazer umas mensagens edificantes para que nós possamos entender, à luz da doutrina espírita, a caridade nas suas formas mais diversas. Antes de analisarmos as duas mensagens, vamos nos reportar um pouco à Revista Espírita de 1868, que Kardec, na abertura anual dos trabalhos na Sociedade Espírita de Paris, ele vai tratar do seu discurso, o Espiritismo é uma religião. Durante o seu processo de discurso, ele vai falar sobre a caridade, e ele vai nos dizer que a caridade é a alma do Espiritismo. Desculpe, a caridade é a alma do Espiritismo, né? Ela resume todos os deveres do homem para consigo mesmo e para com os seus semelhantes. Razão porque se pode dizer que não há verdadeiro espírita sem a caridade. Então ele vai se aprofundar, ele vai nos trazer quais os nossos compromissos como espíritas e como espiritismo. E segue um pouco mais adiante no seu discurso, nos falando que tem diversas formas de se fazer a caridade, né? Mas ele resume em duas: a caridade beneficente e a caridade benevolente. Para que nós possamos entender qual a diferença dessas duas formas de caridade, desse resumo, a gente vai para a caridade beneficente, é que nós tratamos das coisas materiais, levar ao outro aquilo que ele esteja necessitando. Uma cesta básica, uma roupa, um equipamento, um medicamento, um recurso financeiro. É a mais fácil de ser praticada, porque eu não tenho compromisso para com o outro, do ponto de vista de escutá-lo, do ponto de vista de aconselhá-lo. Eu vou, faço o trabalho de doação e não tenho esse compromisso afetivo, a não ser que eu tenha a perseverança de estar levando, mas eu posso fazer essa caridade sem ter vínculo com o assistido. E vamos encontrar um exemplo muito vivo sobre isso lá no livro Jesus no Lar, ditado pelo espírito Néio Lúcio ao médium Chico Xavier, no capítulo 26, onde trata a caridade desconhecida. Vai narrar a história exatamente de um homem ao reencarnar aqui na Terra. Ele vai passar por dificuldades financeiras, vai casar, vai ter filhos, enfim, mas vai trazer dentro de si um sentimento caridoso para com o próximo. Então, esse nosso irmão vai perceber no bairro em que ele mora muitas dificuldades, como ele também passa, mas dificuldades de outros irmãos do ponto de vista material e moral. Ele então sempre questiona: como poderei ajudar essas criaturas que estão aqui próximos a mim, se eu nem posso ajudá-lo com o dinheiro que eu ganho, é o suficiente somente para os meus recursos familiares. Então ele vai questionando sempre sobre isso, e um belo dia ele tem um pressentimento que ele pode fazer um trabalho sem obrigatoriamente ser o trabalho material. Então ele percebe que se não tem o material para auxiliar, mas ele tem o dom da palavra e o dom do escutar. E aí ele vai em busca de combater o mal, onde em seu entorno ele percebe que os valores morais daqueles também necessitavam disso.
Então, esse irmão se dedica a escutar aqueles que o abordavam. Então, aqueles que chegavam com ideias maledicentes, falando mal do próximo, ele emitia pensamentos positivos para aquele que estava sendo ofendido e imaginava as virtudes que aquele outro que disponibilizava. Então ele transformava sempre algo ruim em algo bom. Se chegava algum companheiro com sentimento de rancor, de angústia, ele transformava aqueles sentimentos, entendendo que o próximo que está falando a ele estava em uma condição ainda não tão elevada para entender as dificuldades. E aí ele emitia pensamentos positivos para que esse irmão conseguisse perceber que esses pensamentos não faziam bem. Então ele chegou até um ponto, esse nosso irmão, de retirar as pedras do trajeto que ele ia ao trabalho, para que o próximo que fosse ali passar não se machucasse. Ele desencarna e vai para o mundo espiritual, é recebido com glórias e alegrias e sorrisos por diversos espíritos. E ele, chorando, questiona: por que eu? Eu não fiz nada, eu simplesmente só escutava os outros, eu não tinha nada material para dar. E aí o espírito mentor espiritual fala para ele: olha, irmão, você fez um grande trabalho, não foi só doando as coisas materiais, mas você fez um grande trabalho em ajuda moral para aqueles que o procuravam. Então, nós consideramos você um espírito feliz, porque você trabalhou no bem, você trabalhou no combate ao mal. E então, ele foi laureado e se sentiu muito mais tranquilo e feliz pela tarefa que executou. E aí a gente vai para a caridade benevolente, aquela caridade onde eu tenho que me esforçar para o benefício do próximo, eu tenho que me doar através da minha vontade e da minha perseverança para executar essa caridade, né? Então nós vamos perguntar: o que é necessário então para eu praticar a caridade benevolente? O que é que eu preciso, né? E aí a resposta vem: amar ao próximo como a si mesmo. Não está falando em coisas materiais, está falando somente meu interior, o que eu possa fazer pelo outro, meus sentimentos, ajudar ao próximo, né? Que a gente encontra essa passagem lá em Mateus capítulo 22, 34 a 40. E nós vamos compreender que através dessa mensagem, quando ele fala amar ao próximo, nós criamos outro questionamento: amar ao próximo como? Como é amar esse próximo? É trazer para dentro de casa? É dar toda assistência, moradia? Não, é uma forma que ele faz para que a gente possa amar ao próximo, não da forma que nós amamos os nossos familiares, mas amar o outro externo que eu não conheço, é, acima de tudo, renunciar a todo sentimento de ódio, sentimento de animosidade, de rancor, de inveja, de ciúme, de vingança, enfim, retribuir o mal com o bem. E aí nós entendemos que a benevolência, ela vem de sentimentos interiores. Eu preciso me melhorar para que eu possa amar ao próximo. Eu preciso tirar de dentro de mim ódio, para que eu possa falar para o outro que está com ódio, para amenizar o seu sofrimento. Então, a benevolência, ela requer vontade, ela requer, acima de tudo, ter determinação, perseverança no trabalho de saber escutar, no trabalho de saber falar, levar uma palavra amiga de consolo e de transformação. E voltando para a mensagem segundo o Espiritismo, lá no item 9, vamos entender a sua ação à luz da doutrina espírita, né? Que praticava, a irmã Rosália praticava a caridade beneficente e a caridade benevolente também, né? Então, quando ela começa a sua mensagem dizendo: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fosse feito. Toda a religião, toda a moral se encerra nesses dois preceitos. Se eles fossem seguidos no mundo, todos seriam perfeitos. Não haveria nem ódio, nem ressentimento.
Então a irmã Rosália já começa a nos trazer uma mensagem de forma bastante elucidativa: amar ao próximo. Quem era esse espírito com tanto sentimento cristão para com o próximo, né? A irmã Rosália era uma francesa, ela se dedicou à religião, ela era uma freira, ela pertencia à congregação Filhas da Caridade de São Vicente de Paula, o mesmo que deu mensagem nesse mesmo capítulo sobre a beneficência em 1858. Então, em Paris, ela começa as suas atividades em um bairro muito pobre daquela cidade, e ela vai se dedicar a exatamente as dificuldades que ela observa no meio onde ela está inserida, e ela vai começar um trabalho junto com as mães que tinham os filhos e não podiam trabalhar fora, criando creches para as crianças até 2 anos de idade. Teve muita dificuldade para esse trabalho, porque naquela época achava-se exatamente que as mulheres deveriam ficar em casa cuidando dos seus filhos. Ela entende as dificuldades dos jovens precisando de se profissionalizar para entrar no mercado de trabalho. Cria uma instituição para o estudo de profissionalizante. Vai perceber os inúmeros idosos nas ruas pedintes. Vai criar um asilo para o acolhimento desses idosos. A irmã Rosália, devotada por 54 anos em benefício do próximo, né, de trabalho em benefício do próximo, de todas as classes e categorias de pessoas necessitadas, ela vai desencarnar em 7 de fevereiro de 1856. Um ano depois, nós temos o lançamento do Livro dos Espíritos, a primeira edição, em 18 de abril de 1857. Outro exemplo bastante importante, que a gente vai encontrar é no livro Céu e Inferno, a Condessa de Paula, lá no capítulo 2, que trata de espíritos felizes. Uma mulher rica que nasceu na riqueza e na opulência, uma jovem bonita com qualidades intelectuais e morais. Essa condessa se dedica ao trabalho beneficente dos mais carentes, levando-os às necessidades materiais, mas em nenhum momento deixou as suas atividades como condessa, dona de casa, nos seus trabalhos sociais, em que ela tinha que se fazer presente junto ao seu marido na sociedade. A condessa, ela acima de tudo, tinha uma grande característica no seu depoimento que ela vai nos dar lá no Céu e Inferno. Ela fazia o trabalho da caridade de coração, né? Cada vez mais ela trabalhava em benefício do próximo. Na segunda mensagem, o Espírito Protetor, ele nos convida à reflexão de como podemos ser caridosos em Cristo, fazendo uso da caridade benevolente. Coloca a prática da caridade através do pensamento, por palavras e por ações. Por pensamentos, orando mais pelos carentes e pelos que sofrem privações. Também dirigir preces, preces para aqueles com os corações endurecidos no orgulho e no egoísmo. E por palavras, dirigindo aos companheiros do dia a dia conselhos benéficos sobre o Espiritismo, a justiça divina e que Deus não abandona nenhum dos seus filhos. Então, através das palavras, fazemos modificar o estado, muitas vezes intelectual, daquele que está sendo acolhido, levando informações seguras para que ele possa pisar em solo fértil do conhecimento, e o conhecimento vai o transformando aos poucos. E por ações, oferecendo ao irmão um gesto afetuoso, um sorriso, prestando pequenos favores, enfim, tratá-los como gostaria de ser tratados, todos nós. Então, nós vamos perceber que na mensagem que trata da caridade benevolente, do irmão, do Espírito Protetor, ele vai nos trazer exatamente o que podemos fazer por um pensamento, por palavras e por ações a nossa caridade.
No livro Religião dos Espíritos, ditado pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier, no capítulo 49, onde trata o homem bom, o mentor espiritual faz uma análise da parábola do bom samaritano. Ele vai exatamente fazer uma reflexão a respeito daquela passagem e aí vai nos colocar como seríamos gratos por encontrar alguém que também nos desse o acolhimento necessário nos momentos mais difíceis, tanto material como fisicamente e moralmente. Então ele vai nos trazer, ponha-se no lugar do outro. Se você ajuda o outro com aquela dificuldade, quem sabe um dia, se você estiver passando pela mesma dificuldade, você será acolhido da mesma forma. E uma das passagens que eu peguei lá do texto, ele fala o seguinte: imagina-te sem pão no lar, imagina-te sem pão no lar, arrostando amarguras e escassez, e raciocina sobre a felicidade que te apareceria de súbito no amparo daqueles que te levassem leve migalha de auxílio, sem perguntar por teu modo de crer e sem te exigir exames de consciência. Olha que passagem interessante. Ele nos coloca, o Emmanuel, exatamente na posição de ser beneficiado um dia, caso a gente precise. Ele nos diz que não leve nem o alimento completo. Se nós conseguirmos ser beneficiados pela caridade do outro, leve uma migalha de auxílio, leve pelo menos um pouco para saciar as minhas dificuldades. Então ele vai nos trazer nesta mensagem inúmeras reflexões do cotidiano, do nosso cotidiano. Ele nos deixa uma lição. Para sermos um homem bom, é necessário que nos entreguemos à caridade ao próximo, né? Como gostaria que o outro fizesse por nós. Compreensão e misericórdia para comigo. Então, Emmanuel é bastante feliz ao nos deixar essa mensagem, essa reflexão, nos trazendo que os benefícios que eu faço através da caridade é um benefício para o que será auxiliado, mas é acima de tudo o benefício para mim, a minha melhoria, o meu exercício de virtudes, para que eu possa crescer acima de tudo como um espírito que está em busca da sua elevação. E aí a gente vai, como espíritas, vai nos perguntar: como eu posso fazer caridade pelo espiritismo? Como eu posso divulgar, acima de tudo, a doutrina espírita, né? Levando o conhecimento da doutrina para aqueles que ainda estão com os corações endurecidos? É exatamente isso. A maior caridade que fazemos ao espiritismo é na sua divulgação, sem proselitismo, sem forçar que o outro aceite as ideias espíritas, né? Sem impor, né? E acima de tudo, levar para o outro que nos escuta quais os benefícios que a doutrina nos traz. Quantas transformações nós passamos ao conhecer o Espiritismo. Nos tornamos pessoas melhores, nos tornamos pessoas mais caridosas, mais compreensivas. Lógico, dentro da medida do possível que estamos em um processo evolutivo, mas que estamos a caminho. Então, divulgar o Espiritismo, divulgar os seus princípios, a existência de Deus, a existência da alma, a pluralidade dos mundos habitados, né? Enfim, todos os princípios e todos os conhecimentos que essa doutrina filosófica, científica e religiosa nos leva para que possamos ser espíritos melhores e transformar, acima de tudo, o meio no qual estamos inseridos. Então, que nós possamos, amigos, sermos mais compreensivos diante da dificuldade do outro, compreendermos que todos nós estamos passando por experiências reencarnatórias, cada um dentro da sua condição, do seu planejamento reencarnatório, sem julgamentos, doar aquilo sem julgar porque ele está passando aquela dificuldade ou porque ele viveu uma experiência de opulência no passado, sem julgamentos, mas doar-se, acima de tudo, como a Condessa de Paula, fazer a caridade de coração. Muita paz a todos, que
Que o Mestre Jesus nos ilumine hoje e sempre.